Venham participar do grupo de oração. Pois aquele que ora, em Deus já alcançou a vitória. Amém? Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Podem assentar todos, bem-vindos. Acho que todos me conhecem, né? Não preciso nem falar de novo meu nome, está todo mundo que me conhece. Até com vontade de me mandar eu embora. Faço parte da renovação já há bastante tempo e é com muita alegria, né, que a gente caminha e tenta perseverar no movimento, e não só no movimento, porque estando no movimento eu estou em unidade com a igreja, seja qual for o movimento, eu estou no movimento, eu estou na pastoral, mas eu sou junto igreja, né? O grupo de oração, na verdade, é um lugar muito importante para nós, que somos da renovação. É o lugar, costuma dizer assim, Dom Alberto Taveira, que o grupo de oração é a célula. A célula que significa aquilo que produz, né? Aquilo que reproduz, que dá força, que dá novas criaturas, novas pessoas. Então o grupo de oração é muito importante para nós que temos esse carisma de buscar a espiritualidade de Pentecostes, né, dizer assim. Então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre oração, ou seja, nós já colocamos em prática aqui, todos juntos, nós já colocamos em prática o tema de hoje. Porque, na verdade, grupo de oração. Orar e ação. Porque, na verdade, a oração é isso, é oração. Não é só você orar, é preciso que você tenha a atitude de orar, tenha fé para orar, mas que também tenha a ação. Porque não adianta eu orar, rezar, louvar, glorificar, ler a palavra e ficar sentado de braços cruzados pedindo o quê? Né? Deus faz tudo? Não, eu preciso fazer a minha parte, não é assim? Então, é por isso que nós estamos aqui hoje para ler um pouquinho. E eu gostaria de começar dizendo para vocês aqui, já não é a palavra que deu para nós, Jesus deu para nós no núcleo, na preparação para esse grupo. Inclusive o tema está vindo justamente por isso, porque ali naquele núcleo a gente ora e pede a Jesus o que os nossos irmãos do grupo de oração estão precisando. O tema de hoje, Jesus colocou no nosso coração, que seria então sobre vida de oração, sobre a oração. Para a gente crescer mais, para a gente rezar mais, ou para a gente às vezes até ter mais fé. Porque não adianta eu rezar muito, ixi, mas eu já rezo demais, e Deus não me responde, eu não tenho a fé, né? Então, eu vou ler só um pedacinho aqui da primeira epístola de São Timóteo, capítulo 1, versículo 1, que ele vai dizer assim, São Paulo fala com Timóteo aqui, assim, numa delicadeza, numa profundeza, né, aquela delicadeza de irmão em Cristo mesmo. Ele vem dizendo, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, por ordem de Deus, nosso Salvador, e de Jesus Cristo, nossa esperança, a Timóteo, meu verdadeiro filho de fé, filho na fé, graça e misericórdia, paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo nosso Senhor. Então aqui nós já podemos perceber que Paulo já está aqui dando para Timóteo uma lição, ou uma doutrina, um ensino, né? Uma clareza, que nós precisamos primeiro crer em Deus Pai e acreditar em Deus Filho, que é o nosso Salvador. E vai dizendo assim que é a nossa esperança, Cristo, nossa esperança. Então a nossa vida de oração, na verdade, meus irmãos, ela tem que surgir desta esperança, fé e esperança. Porque se eu não tiver fé, se eu não tiver esperança, esperar significa eu esperar Deus, a resposta daquilo que eu estou apresentando para Deus, aquilo que todos hoje apresentou a Deus aqui.
Se você apresentou para Deus e não esperar a resposta de Deus, não ter paciência e não ser perseverante, provavelmente Deus pode até te dar a graça, te conceder a graça. Mas muitas das vezes nós recebemos a graça e nem percebemos a graça de Deus, pela fé que eu tive e pela oração que eu fiz. Isso já me aconteceu e pode acontecer mais vezes, né? Por exemplo, quantas das vezes a gente fica enfermo, fica doente, e aí a gente vai rezar e vai pedir, e pede, ai meu Deus, aí pede, ai Nossa Senhora Aparecida, que Santo Antônio, que São Sebastião, e vai colocando, né? Vai colocando. Não é assim que a gente faz? Mas na verdade, eu posso pedir toda a intercessão de todos os santos, mas quem me retorna a graça, que me dá aquilo, responde aquilo que eu estou pedindo, é Deus. É o Pai, em Jesus e no Espírito Santo. Mas é interessante, aí a gente pode aprofundar mais assim, quem foi que te ensinou a rezar, a fazer oração? Quem te ensinou a fazer oração? Na sua vida, quando você começou a rezar, que você acreditou, que você começou a rezar, quem foi que te ensinou a rezar? Os pais. Os pais? Mãe. Mãe? Quem foi que ensinou a sua mãe a rezar? O pai dela. E quem foi que ensinou o pai dela? Foi Jesus, foi Deus, foi o Pai do céu. Ele que nos ensinou tudo. Então, gente, o que a gente tem que perceber é que toda oração que nós hoje sabemos, que nós hoje colocamos em prática, veio primeiro do Pai. Do Pai. Veio primeiro de Deus Pai. Depois Deus Pai achou que passou muito trabalho com aquele povo lá do Antigo Testamento, aquele povo teimoso, né? Mas mesmo ali no Antigo Testamento, com Noé, gente, a história de Noé é linda. Ai meu Deus, Deus realizar colocar aquela barca, colocar os filhos de Noé e tudo ali dentro, e dizer assim, pela fidelidade de Noé, eu salvarei a família, ou pela fé que Noé tinha, pela oração de Noé. Ali ainda não existia, ainda não tinha o filho. É verdade. Ainda não tinha o filho, né? Apesar que quando Deus fez a criação, criou toda a criação, Ele diz, façamos juntos, que é uma oração. Então Deus primeiro rezou, Deus primeiro orou. A oração vem primeiro do Pai, aí depois então Deus confia o Filho para que continue nos ensinando a... Nós sabemos que na Bíblia tem várias passagens da Bíblia que a gente sabe que Deus ensinou, Jesus nos ensinou porque aprendeu do Pai, a oração, né? Então quer dizer, se hoje nós temos a graça de orar, de rezar, e temos, é dom, a oração é um dom dado por Deus, porque eu posso ser batizado e não rezar, não ter o dom, porque o dom eu tenho que acreditar que eu recebi de Deus, e eu tenho que alimentar e colocar em prática esse dom. Então se Deus me deu o dom para orar, para rezar, para interceder pelo outro, quantos que rezam pela cura, quantos que entram em combate, que rezam pelo combate, né? Do mal, porque a nossa oração vem de Deus, que é o bem, mas a nossa oração é para combater o mal, que nós não estamos livres ainda dele, porque através do pecado nós podemos cair no mal. Então Jesus nos ensina, e aqui a passagem que veio para nós, foi interessante que na Lucas 13, foi duas passagens que a gente pegou, né? Não foi essa passagem que nós pegamos? Aí quando vai dizer assim, Lucas 13, que vai dizer assim para nós, uma leitura até que assim, se a gente quase não, para entender, a gente precisa fixar bem, pedir o Espírito Santo para dar um entendimento. Mas tudo que Deus, palavra de Jesus, do Evangelho, é Jesus que nos fala, é Jesus que nos revela. Então ele vai dizendo aqui, ó, no Lucas 13.
Hoje marquei, não estou achando. Ah, está aqui. Ó, as desgraças nem sempre são castigos. Aí você vira e fala assim, mas oração? Você está falando de oração, me convidando a orar, me ensinando a como rezar, dizendo que Deus ensinou a rezar, que Deus ensinou Jesus, Jesus nos ensinou, Jesus ensinou os apóstolos, e dos apóstolos nós fomos, né, colocando isso em prática, mas as desgraças nem sempre são castigo. E a gente fica, né, perguntando. Ó, neste mesmo tempo, contavam alguns o que tinha acontecido a certos galileus, cujo sangue de Pilatos misturara com os seus sacrifícios. Jesus toma a palavra e lhes pergunta. Olha, Jesus encara Pilatos. Jesus encara Pilatos fazendo um sacrifício. Um sacrifício que Jesus pensava assim, você está apressado, né, Pilatos? Espera eu morrer primeiro. Deixa meu sangue jorrar. Não é assim? Então Jesus desafia e ele vai dizendo assim, pensais vós que estes galileus foram maiores pecadores do que todos os outros galileus, por ter tido tratado deste modo? Não digo-vos, mas se não vos arrependerdes, perecereis todos do mesmo modo. Então a palavra vem dizendo para nós sobre tudo aqui. Por quê? Porque hoje foi colocado muito aqui sobre a oração do perdão. A oração do perdão, a oração de perdoar o outro, de arrepender, de não sentir mágoa do outro. Então ele vai dizendo isso assim aqui para nós, porque todos nós, gente, assim como Deus ama todos com o mesmo amor infinito, todos nós somos pecadores, porque todos nós herdamos do pecado original, do pecado de Adão e Eva. E às vezes o nosso pensamento e a nossa mania é de dizer assim, "Uxe, viu como fulano pecou? Viu como a Marta pecou? Viu como a Ana pecou? Nossa, Ana, né?" Não é assim? Estou dando um exemplo aqui, mas lá em casa, por exemplo, né? Na nossa casa, eu, por exemplo, eu viro para o meu marido e falo, "Você não está vendo que você está pecando?" Fala, gente, às vezes eu falo, quando vê, a gente tem tata na língua? Tem? Deus pede para ter, porque é a pior pecinha do nosso corpo, é a nossa língua. E a gente, meu Deus, é a luta, é o combate sem cessar, com fé, com oração, com penitência, com jejum, com arrependimento, com confissão, com sacramentos, com Maria Santíssima, no colo da mãe, porque senão, gente, nós não damos conta. Somos todos iguais, no pecado e na graça de Deus. E ele vai dizer para nós, agora continuando aqui na 2 Timóteo, ele vai dizendo assim, que essa leitura também vem no nosso núcleo, ninguém te despreze por seres jovens, ao contrário, torna-te modelo para os fiéis. Olha a comparação que a palavra de Timóteo vem fazer para nós. Que diferença pode ter entre a terceira idade, né, 67, posição, né, 67, deixa eu ver. Quantos anos, Bárbara? Temos diferença, gente, temos diferença ao nosso ver, ao nosso olhar, né, do dia a dia, a idade, claro temos, porque Deus não criou todos no mesmo dia e na mesma hora, nós temos as diferenças, mas olha que comparação que ele dá aqui. Ninguém te despreze por seres jovens, ao contrário, torne-te modelo para os fiéis no modo de falar, de viver e na caridade. E quando lá no nosso núcleo veio uma palavra profética profecia dizendo para nós assim, o que é a profecia? A profecia é a palavra de Deus, a mensagem de Deus para fazer para nós, para o nosso bem, para nos orientar.
isso que a gente chama de profecia, né? Palavra profética. Então, o Senhor falava assim no meu coração, que foi muito forte o nosso culto da semana passada. Ele dizia assim no meu coração, quando eu proclamei para todo mundo, que nós precisamos olhar mais para nós, cuidar mais de nós, esquecer de ficar olhando muito para o outro, porque muitas das vezes eu olho para o outro, mas na intenção não para o bem. Será que eu olho para o outro só para orar por ele? Muitas das vezes eu estou olhando para o outro porque eu quero pôr defeito no outro, quero encher o outro de cacetada. Não é assim? E Deus pede para sermos modelo na caridade, na fé e na castidade. Enquanto eu não chegar, aplica-te a leitura, olha bem, que isso aqui também é oração, né, gente? Escuta, ó, leitura, a exortação e ao ensino. Não negligencia o carisma que está em ti e que te foi dado por profecia, quando na assembleia dos anciões te impuseram as mãos. E aqui está referindo para nós, porque cada um de nós passamos numa assembleia plena, onde nós passamos pelo batismo e recebemos ali a imposição das mãos, sobretudo do sacerdote, a bênção do sacerdote, e recebemos ali o Espírito Santo de Deus. Gente, é muito forte. Então o que Deus vem dizendo para a gente? Para que a gente desesperar? É rezar e confiar e ter fé. Põe nisto toda a diligência, empenho, de tal modo que se torne manifesto a todos os teus aproveitamentos. Olha por ti. Eu venho confirmando que quando ele dizia, olha mais por ti, cuida de ti, porque muitas das vezes a gente não cuida da gente, não cuida da saúde, né? Cuida de ti e pela instrução dos outros, e persevera nestas coisas. Se isto fizeres, salvar-te-ás a ti mesmo e aos que te ouvirem. Amém? Amém. Aqui é para nós resumirmos e dizer assim: o que o Espírito Santo que está dentro de nós, que habita em nós, faz na nossa vida quando eu oro, quando eu acredito, quando eu rezo, quando eu peço. Porque, gente, a gente tem que acreditar. O Espírito Santo é três pontinhos. Eu tenho que desejar, pedir e acreditar que o Espírito Santo pode estar em mim, está em mim e pode agir em mim. Muitas das vezes, quando a gente fala, levanta as mãos, clama o Espírito Santo, que o Espírito Santo vem. Não, o Espírito Santo já está aí, ele vem. Ele vem com força, ele vem com fogo, ele vem para nos curar, ele vem para nos libertar, ele vem para nos levar para frente, em águas mais profundas, né? E ele vem para nos dar mais força no combate. E eu trouxe aqui o Catecismo da Igreja Católica. Eu vou dizer só a página para vocês depois poder pegar em casa. Gente, olha, não tem livro, depois da Bíblia, só o Catecismo da Igreja Católica, para nos esclarecer realmente o que é o poder da oração. Aqui vai dizendo tudo para nós e vai dando um resumo do que é. Eu não pus nada falei aqui só da palavra, porque se eu fosse falar aqui do catecismo, a gente tinha que ter uma tarde de pregação, né? Ó, aí vem falando do combate da oração. Ó, Jesus orou, Jesus ensinou a orar. Vem dizendo tudo isso para nós. O que é oração, né? Vai dizendo tudo para nós. Ele diz aqui, ó, na primeira palavra, na primeira página, eu estou terminando, assim. Ele vai dizendo assim, ó, o verdadeiro significado da oração é o grande mistério da fé. A oração como dom de Deus, que foi o que eu coloquei, né? A oração como aliança do Antigo Testamento para o Novo Testamento. A oração como comunhão, como comunidade, como comunhão. Oração como criação, fonte de oração. A promessa e a oração da fé.
tudo está aqui esclarecidamente para a gente ler. E aí fala muito bonito da história de Noé, da história de Davi, né? Vem falando para mim, ó, Jesus ora, Jesus ensina a orar, Jesus ouve a oração. Primeiro ele ouviu a Deus, e hoje nós temos que ouvir quem, gente? Ele, que nos ensina, né? Aí depois ele vai dizer aqui, eu vou dizer só esse finalzinho do resumo. A oração da Virgem Maria em seu Fiat e em seu Magnífica se caracteriza pela oferta generosa de todo o seu ser na fé. Então, a mestra, que é essa aqui, é ela que nos ensina cada dia mais a rezar. Eu vou dizer para vocês quando foi minha avó, minha mãe, meu pai, minha família toda, todo mundo católico, muito de rezar, nos costumes mais antigos, mais da tradição. E vovó, minha avó materna, aquela ali, acho que Deus ensinou ela, foi assim, direto, sabe? De tanto que aquela avó rezava. E hoje eu tenho uma devoção, porque nós temos a oração oral, louvor, com a palavra, mas nós temos também que ter a oração devocional. E sobretudo com devoção à Mãe Santíssima, Nossa Senhora. A minha maior devoção é o ofício de Nossa Senhora. Eu aprendi com a minha avó cantando lá na fazenda, na roça, que a gente ia passear na casa dela na roça. A gente tinha aquele mundo, né, de netos, era 12 netos, então ia todo mundo, aqueles netos, tudo de a pé. De a pé, e a gente, do outro lado do córrego, antes de chegar na casa da avó, a gente escutava ela cantando o ofício de Nossa Senhora. Meu irmão, minha irmã, você tem graça para receber? Impossível? Para você, mas para Deus e para Maria, com a intercessão de Maria, não tem graça impossível. Tudo é possível naquele que crê e naquele que tem as mãos nas mãos de Nossa Senhora. As mãos de Nossa Senhora. Se eu for contar para vocês as graças que eu já recebi com o ofício de Nossa Senhora, eu amanheço a noite aqui. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Se você não tem o catecismo, adquira, viu, gente? Se você não tem o catecismo da Igreja Católica, não podemos ficar. Adquira o catecismo da Igreja Católica para você crescer muito. Pois aquele que ora em Deus já alcançou a vitória. Pois aquele que ora em Deus já alcançou a vitória. E as muralhas cairão, e as muralhas cairão. Pois aquele que ora em Deus já alcançou a vitória. Pois aquele que ora em Deus já alcançou a vitória. Eu gostaria que você, agora nesse momento, fechasse seus olhos e visualizasse Jesus. Pela fé, nós conseguimos visualizar Jesus. Pela fé que tem no seu coração, você consegue visualizar Jesus aqui na sua frente. Não importa quem está ao seu lado, somente você e Jesus. Você é único, única, você é especial, agora nesse momento. E se debruce nos ombros de Jesus, coloca para Ele os seus pedidos, as suas orações, as suas intenções, aquilo que vem no seu coração. Coloca para Ele as suas tristezas, as suas mágoas, vamos colocar tudo dentro do coração de Jesus. E quando nós invocamos o nome de Jesus, com sinceridade, com honestidade, com humildade, Jesus nos ouve. Ele quer cuidar de nós, mas nós precisamos deixar que Ele cuide. Nós precisamos dar livre acesso ao Senhor, para que Ele possa fazer uma obra nova na nossa vida. E como a Dona Maria falou, Ele estando fazendo em nós,
Ele está fazendo na nossa família. Porque quantos de nós queríamos que os nossos estivessem aqui? Quantos de nós queríamos que os nossos amigos, os nossos vizinhos, a nossa comunidade, essa igreja estivesse cheia para ouvir aquilo que o Senhor tem para nos falar? Por isso, se debruce agora e diga para o Senhor: Senhor, eis-me aqui, com todas as minhas tristezas, com os meus pecados, as minhas falhas, os meus temores, os meus medos. Mas eu estou aqui, Senhor, não por mérito meu, não por mérito humano, mas porque o Senhor quis que eu estivesse aqui. A oração humilde agrada ao coração de Deus. Reconheça-se pecador. Eu sou pecadora, Senhor. Eu tenho os meus pecados, o Senhor sabe que não são poucos. Mas agora, nesse momento, quero te entregar, quero depositar, Senhor, aos teus pés, tudo aquilo que está em mim e que não vem de ti. Toda tristeza, toda depressão, toda mágoa, todo rancor, toda ira, todo ressentimento, melancolia, murmuração. Eu quero te entregar, Senhor. Entrego em tuas mãos, Senhor, tudo isso, para que a partir de agora o Senhor possa tomar conta. Mas por amor a Jesus Cristo, entregue de verdade. Entregue e não fique segurando. Não segure uma pontinha. Entregue de verdade. Fala: Senhor, Tu és o dono da minha vida, o Senhor é o dono do meu coração, o Senhor é o dono dos meus dias, das minhas horas, dos meus minutos. Eu te entrego, Senhor, porque somente Tu podes me libertar. Só o Senhor pode me fazer uma criatura nova, renascida na fé, renascida no amor, através do poder da oração. Deus não te escolheu para estar aqui à toa hoje, meu irmão e minha irmã. Deus quis que você estivesse aqui, para Ele falar ao seu coração aquilo que é o desejo dEle, de você saber que Ele te ama de verdade, que Ele tem compaixão de ti, que Ele tem compaixão de nós, que Ele quer que nós sejamos amigos dEle. Você não conta as suas intimidades, as suas realidades para o seu melhor amigo, a sua melhor amiga, para os seus pais, para o seu esposo, sua esposa. Não existe melhor amigo do que Jesus, não existe. E Ele pede que cada um de nós confiemos nas nossas orações à sua mãe Maria Santíssima, a Virgem Imaculada, aquela que foi o primeiro sacrário a gerar, né, Jesus. Ela foi o primeiro sacrário a receber aquele a quem nós devemos adorar. Ele quer que nós contemos também com a nossa mãe. O que ela pediu em Medjugorje no dia 2 de novembro, ela pedindo para que nós rezássemos por cada um dos pecadores do mundo inteiro, pelos sacerdotes, rezar pelos deprimidos. E o Papa Francisco vem também nessa mesma tecla, e ele falando da fé, igual hoje o evangelho de hoje, como a Helena mesmo disse, ele nos fala da fé. E é o que nós precisamos, meus irmãos, é nos debruçar nessa fé. Mesmo que às vezes você fala assim: ah, minha vida está do avesso, minha vida está assim. Mas, em nome de Jesus, creia, tenha fé. Quando eu orar,
terra tem que estremecer quando eu orar. O céu eu tenho que adentrar, pois aquele que ora em Deus já alcançou a vitória. Pois aquele que ora em Deus já alcançou a vitória. Quando eu orar, a terra tem que estremecer. Quando eu orar, o céu eu tenho que adentrar, pois aquele que ora em Deus já alcançou a vitória. Pois aquele que ora em Deus já alcançou a vitória. E as muralhas cairão, e as muralhas cairão, pois aquele que ora em Deus já alcançou a vitória. E as muralhas cairão, e as muralhas cairão, pois aquele que ora em Deus já alcançou a vitória. Venham participar do grupo de oração.